Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, com este vídeo eu quero fazer a abertura de uma nova playlist aqui no canal Mente Aberta em Psicologia e Áreas Afins, que será uma playlist que terá como título Caminhos do Diagnóstico. Uma playlist em que nela estarei trazendo atualizações com base no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Estou falando aqui da 5ª edição, tá? É um manual de referência, né, que é utilizado por profissionais de saúde mental para diagnosticar, para classificar transtornos mentais, tá? Fora publicado aí pela Associação Americana de Psiquiatria e é considerado de fato uma ferramenta essencial quanto à prática clínica, quanto à pesquisa, quanto à educação em saúde mental. O DSM-5, esta 5ª edição, foi lançado aí em maio de 2013. Ele sucedeu, obviamente, o DSM-4, tá? Ele sucedeu com atualizações aí significativas no que diz respeito às categorias diagnósticas, no que diz respeito a critérios, né, de diagnóstico, no que diz respeito a descrições dos transtornos. Então, ele vai fornecer critérios, ele vai fornecer aí certas especificidades para diagnosticar de fato uma ampla variedade de transtornos, desde depressão, né, transtorno de ansiedade, transtorno do espectro autista, né, esquizofrenia e vários outros. Então este manual vai trazer especificidades importantes, né, para a sedimentação diagnóstica aí dos mais diversos, dos mais variados transtornos. Além dos critérios de diagnóstico, o DSM-5 ele também vai incluir informações sobre a prevalência, sobre o curso, né, sobre a comorbidade. Quando eu falo de comorbidade, eu falo da presença que há de ser simultânea no que diz respeito a 2 ou mais transtornos. E aí ele traz também fatores de risco, né, que são associados aí a cada transtorno. Então, há de ser um manual que de fato vai tratar de tudo isso. É uma ferramenta muito valiosa para os profissionais de saúde mental, mas vale salientar, vale frisar que o DSM-5 também é um objeto de debate, é um objeto de críticas, né? Alguns críticos argumentam, e eu concordo, vale frisar que eu concordo, né? Argumentam que pode haver um excesso, sobretudo no que diz respeito à medicalização, né? Um excesso de medicalização de problemas comportamentais que são sedimentados quando, na verdade, o comportamento ele é funcional. Mas a ênfase dada a certos critérios diagnósticos podem obscurecer essa funcionalidade do comportamento. Por quê? Porque essa ênfase no DSM-5 acaba, de fato, obscurecendo esta compreensão no que diz respeito à complexidade individual de cada sujeito, né? Onde, de repente, o sujeito está tendo aí um comportamento que até então é funcional, dentro daquilo que há de ser a complexidade de ser e estar no mundo, e, de repente, a ênfase dada a certos critérios que estão no DSM-5, essa ênfase excessiva, sendo redundante mesmo, acaba realmente obscurecendo essa compreensão da complexidade de ser e estar no mundo, tá? Mas
o fato é que estamos diante de um manual que é referência. É uma referência universal, é uma referência amplamente utilizada, amplamente influente no que diz respeito à prática clínica contemporânea, tá? Bom, como abertura desta playlist, eu quero falar do transtorno do neurodesenvolvimento. Quero começar a falar desse tipo de transtorno. Que quando eu falo dos transtornos do neurodesenvolvimento, eu estou falando de um conjunto de condições que vão se manifestar durante um período ali do desenvolvimento, mais especificamente do desenvolvimento inicial. Então o DSM vai trazer de modo muito significativo, né, esses transtornos, e eu estarei aqui traçando um caminho, né, diagnóstico com relação a esses tipos de transtornos. Como eu falei, com base no DSM-5. Estes transtornos, gente, muitas vezes eles são evidentes antes mesmo da entrada da criança na escola. E aí eles são transtornos que são marcados por certas disfuncionalidades no que diz respeito ao desenvolvimento e que vai, de fato, trazer um impacto significativo no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento social, no desenvolvimento escolar, no desenvolvimento acadêmico, no desenvolvimento profissional do indivíduo que há de ser afetado por esse tipo de transtorno. Então, essas disfuncionalidades, elas podem variar, desde limitações específicas, no que diz respeito à aprendizagem, no que diz respeito ao controle. Quando eu falo do controle, eu falo das questões relacionadas àquilo que há de ser o executivo, aquilo que há de ser as funções executivas, até os prejuízos mais amplos, como, por exemplo, em habilidades sociais, tá? Então, é muito comum observar, tratando-se desses transtornos, a existência de múltiplos transtornos do neurodesenvolvimento. E aí o DSM-5, ele traz lá no seu texto, falando, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento, ele traz um exemplo, tá? Indivíduos que são diagnosticados com transtorno do espectro autista frequentemente também apresentam uma deficiência ali intelectual. Mas eu acredito que o DSM-5 fala mais especificamente de transtornos do espectro autista, né? Ou melhor, de indivíduos que estão ali no espectro autista, naquela modalidade mais grave, quando ele fala dessa coexistência daquilo que há de ser a deficiência intelectual. Como estamos falando de um espectro, né? Então, pode-se dizer que essa questão da deficiência intelectual que coexiste ali no indivíduo com autismo, né? Que coexiste com o autismo, podemos falar desta coexistência de modo mais específico aqueles que estão ali na dimensão mais grave do espectro, tá? E aí o DSM-5 também vai trazer crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né? O DSM-5 traz que elas podem manifestar de modo muito significativo um transtorno específico de aprendizagem em concomitância aí com o TDAH, tá? Bom, gente, em alguns casos, essa apresentação clínica desses transtornos inclui tanto sintoma de excesso
quanto de déficits, bem como um atraso no que diz respeito às conquistas. Quando eu falo dessas conquistas, eu falo dos marcos, podemos dizer assim, de desenvolvimento esperados, sabe? Falo da questão do desenvolvimento mesmo do sujeito. Aquele desenvolvimento esperado de modo funcional, né? Para quem está aí afetado por algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, acaba tendo um atraso. Isso quem traz é o DSM-5, no que diz respeito a conquistas quanto a esse desenvolvimento esperado, tá? Eu tomo muito cuidado aqui ao falar desta temática com base no DSM-5, para não trazer uma linguagem capacitista, tá? E depois eu vou falar aqui do capacitismo, entende? Então, eu tomo muito cuidado com o que eu coloco, eu tomo muito cuidado com a forma com a qual eu elucido, né, para não trazer aqui um discurso capacitista, tá? Então, veja, o DSM-5 traz, por exemplo, o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Ele há de ser estabelecido quando os déficits típicos da comunicação social são aí acompanhados, né, por um comportamento excessivamente repetitivo, interesses restritos, uma certa tendência àquela insistência a uma rigidez no que diz respeito a rotinas, no que diz respeito a padrões fixos, tá? Então ele traz esse exemplo. Para fazer referência a isto que eu falo de conquista, no que diz respeito a marcos do desenvolvimento que há de ser esperado, entende? Então, por exemplo, a questão da comunicação social, né? A desenvoltura disto, no que diz respeito ao indivíduo afetado pelo autismo, que está ali, de fato, frente ao espectro autista, acaba sofrendo um atraso, o desenvolvimento dessa habilidade, quando comparado a um outro indivíduo que não está no espectro autista, entende? Mas só isso, isoladamente, não há de ser um critério, é um exemplo. Geralmente, essa dificuldade na habilidade quanto à comunicação social, ela vem acompanhada por um comportamento excessivamente repetitivo, né? Interesses restritos, uma tendência ali a insistir em uma rotina rígida, padronizada, fixa, tá? Dentre vários outros critérios. Isso aqui há de ser um exemplo bem básico para começar a expandir, né, a consciência de vocês no que diz respeito a esse tipo de transtorno. Obviamente que depois eu vou funilar, obviamente que depois eu vou trazer elucidações mais amplas e específicas no que diz respeito a cada transtorno. Então, essa complexidade, gente, no que diz respeito à apresentação clínica dos transtornos do neurodesenvolvimento, né, destaca uma importância muito significativa no que diz respeito a uma avaliação abrangente, no que diz respeito a uma avaliação multidisciplinar para a questão diagnóstica, certo? Se faz necessário esse procedimento, tá? E a avaliação diagnóstica, para se chegar ao diagnóstico, é extremamente importante. Para quê? Para que haja uma intervenção eficaz frente, né, ao transtorno. Então, a compreensão dessas condições como parte de um espectro, né, é fundamental, de fato, entender
que essa compreensão ela precisa se estender para a ampla gama de manifestações e características que são individuais. E diante disso, oferecer o suporte adequado, né? Promover realmente o desenvolvimento, promover realmente a qualidade de vida dos indivíduos que são afetados, né, pelo espectro, tá? Mais especificamente neste exemplo aqui, o espectro autista, entende? Mas como eu falei para vocês, eu vou expandir a elucidação e especificar. Vai chegar um momento que eu vou falar de modo específico, né, do TDAH, da dislexia, do transtorno do espectro autista. Entende? Aqui eu estou fazendo uma elucidação introdutória com base naquilo que de introdutório o DSM-5 traz quanto aos transtornos do neurodesenvolvimento, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, tá? Eu faço atendimentos 100% online no que diz respeito à psicoterapia, no que diz respeito a um acompanhamento psicológico. Eu presto mentorias também na área de psicologia e psicanálise e o meu contato vai estar aqui para tirar dúvidas com relação a essa prestação de serviço, né? Meu contato está aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, que é pelo WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo e eu tiro tuas dúvidas com relação a essas prestações de serviços, né? Sobre as quais eu me debruço, tá? E, gente, para além disso, vocês encontram aí meus demais projetos aqui na internet e para além disso, vocês encontram aí o link da playlist onde eu estarei trazendo essas temáticas, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.